Até hoje ninguém entendeu porque o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, né? Porque se a Venezuela entra, Arábia Saudita, Brasil, Venezuela, você teria de longe as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Irã. Então você soma tudo isso, né? Eu não entendi, né? Não tem nenhuma eleição na Arábia Saudita que eu saiba há mais de 1000 anos. E mesmo assim, a Arábia Saudita entrou e ninguém falou nada, né? Então foi um erro crasso, na minha opinião, um erro geopolítico absurdo, né? Que contaminou. Nas minhas viagens pelo mundo, eu encontro gente, né, que fala para mim, pô, ninguém entendeu, né? Assessores de governos aí, né? Ninguém entendeu o que aconteceu. Então, a China, ela basicamente está olhando. A China, ela é uma jogadora de xadrez de 6.000 anos. Eu sempre falo isso. A gente tenta olhar para a China com os parâmetros do mundo ocidental. Não bate, não tem nada a ver. Você precisa ir lá e entender como a coisa funciona, ou pelo menos ser exposto à cultura. Os caras brigaram com os mongóis. Vamos parar para pensar nisso? Na Idade Média, os caras brigaram com os mongóis. Você acha que eles vão se assustar, né? Brigar com os Estados Unidos? Os caras já começaram a se livrar dos dólares faz tempo, lentamente, né? Porque eles tinham a maior reserva de dólares em papéis do Tesouro americano, né? O UST Bills. Eles já foram se livrando e tal. E o que eles vão fazer? Eles reduziram o comércio da balança de comércio deles, se eu não me engano, para 18% com os Estados Unidos. Eles diversificaram os parceiros comerciais. Então, não é que nem 20 anos atrás, que o sumiço do mercado americano colapsava, né, as exportações chinesas. Não é igual de forma nenhuma. E o que eles fizeram? Quando eu estava lá, eu vi várias entrevistas, os caras falaram, os caras investiram em porta-avião, avião de guerra, navio, nós investimos em infraestrutura, em centros de pesquisa, rodovias, investimos nas nossas universidades. De repente, eu estou lá em Pequim, no meio, né, do lugar, a DeepSeek anuncia literalmente o derretimento do business plan das Big Fives de inteligência artificial americana. Do nada. Não foi do nada, é óbvio. Todo mundo que tinha um pouco de vivência de ir lá conversar sabia que existiam várias pequenas startups com investimentos muito menores, 100 vezes menores, criando novas formas de fazer o treinamento de modelos, de fazer tudo o que os americanos fazem, gastando centenas de bilhões, né? E não deu outra. Vocês devem lembrar o dia que foi anúncio, o mercado de ações americano perdeu 1 trilhão. 1 trilhão de dólares, eu acho que é metade do PIB brasileiro, em um dia, tá? E tem uma bolha, a bolha não explodiu ainda. A bolha da inteligência artificial, ela ainda está por explodir. E quando ela explodir, aquele dia ali vai ser lembrado como um suspiro, entendeu? Um soluço comparado com o que pode acontecer. Porque é um buraco sem fundo. Os caras jogaram trilhões de dólares nessa indústria e não tem retorno do investimento. Não tem nenhum produto que gere receita, entendeu? Ainda mais porque a DeepSeek mostrou que o open source vai funcionar. Uhum. Eu vivi para ver a lista dos apps mais vendidos do Apple Store americano sendo o app da DeepSeek. Eu tenho até uma foto em algum lugar que eu tirei do meu telefone, porque eu falei, não, isso é um daqueles eventos, não tem nada mais emblemático da cultura, vamos dizer, né, de inovação americana do que o iPhone, né? O Steve Jobs mostrando o telefone e tal. De repente, a Apple Store estava fazendo dinheiro vendendo um app chinês, tá? E não foi o único, tá? Eu fiquei mais um tempo lá. Na semana seguinte, mais umas 8 empresas anunciaram os seus modelos em open source. O que faz toda a diferença, né? Por quê? Não, faz a diferença porque as empresas americanas contavam que todos nós íamos pagar 200, 500 dólares por mês para poder ter acesso ao chat GPT, aos programinhas deles, de fazer filminho e tal. E o DeepSeek você vai lá e faz de graça. Você não paga um tostão. Você há muito tempo já alerta que a produção científica da China está
está em primeiro lugar, superando os Estados Unidos. Isso aí só se acentuou nesses últimos anos. A China hoje que comanda a ciência e que impacto do Brasil. O Brasil sempre muito ligado aos Estados Unidos. Você vê o Brasil... A Nature publicou a semana passada um ranking das, sei lá quantas melhores universidades, tá? 10 primeiras, tem uma americana, Harvard. As outras 9 ou 8, todas universidades chinesas que eu conheço, que eu já visitei boa parte delas, tá? Eu dei aula na Peking University, Tsinghua University, então elas estão lá em terceiro, quarto, enfim. É uma briga que não tem mais como, ainda mais agora, com o corte de verbas. Os pesquisadores americanos estão pensando em ir embora. E como eu falei com um grande amigo meu americano hoje, era o momento de países como o Brasil chegar e falar, opa, vamos recrutar os caras de volta. Só que assim, o CNPq criou um programa para trazer brasileiros de volta, que nem o brasileiro, ou muito pouco, ou não os melhores vão voltar, porque não tem segurança nenhuma. É uma bolsa que dura X meses, que quando acabar ninguém sabe o que acontece. Nada, o que você tinha que fazer era recrutar esses caras com uma estrutura a longo prazo, institutos de pesquisa que pudessem trazer não só brasileiros, como toda sorte de estrangeiros que não vão mais poder ir para os Estados Unidos, indianos, chineses, europeus, e próprios alguns americanos que vão querer ir embora, porque não aguentam mais a pressão, a incerteza, entendeu? Era um plano Marshall da ciência brasileira. E quem vai pensar o plano? Quem tem culhão para pôr o plano para frente? Ninguém. Veja só, o que nós temos nesse instante. Enquanto o mundo está olhando para o brain drain americano, nós estamos assinando parcerias científicas com parceiros que não nem fedem nem cheiram. Países maravilhosos, adoro os lugares, mas não trazem nada para nós, né? Então, a ciência brasileira está sofrendo, continua, né? A crise contínua de verba das universidades federais, e a falta de um plano estratégico, nós não temos. Né? E, pelo visto, nunca vamos ter, né? Porque se nesse governo nós não tivermos, quem vai fazer? Né? Então, enquanto os países como a China acoplaram a sua pesquisa científica de ponta com um modelo industrial e um plano estratégico de desenvolvimento econômico, social, né? A China fez isso, ela acoplou, né? Nós nunca pensamos nisso. E nós nunca paramos para tentar fazer isso. Né? Então, eu, sinceramente, ando extremamente pessimista. Outros países vão fazer isso. Austrália, países europeus, a França começou um processo de tentar recrutar americanos para trabalhar. O que vai ser difícil, porque o sistema francês é muito difícil de você trabalhar depois que você trabalhou nos Estados Unidos. Fica muito complicado. Mas, enfim... Nicoleles, eu queria te perguntar sobre Covid, que foi um assunto nosso aqui durante anos, né? E eu até pensei em você quando eu vi o Jeffrey Sachs, há um mês atrás, mais ou menos, dizendo que a Covid veio da Universidade da Carolina do Norte. Esse é uma... 99% de certeza disso. O que você pensou sobre isso? Esse é outro mistério. O Brasil tem mistérios sensacionais. Esse Jeff Sachs, você leu o livro da Naomi Klein, né? Uhum. Lembra? Vocês devem lembrar. A teoria do choque. No Brasil. Do choque. Não, o livro é choque. Eu que errei. É choque. Uhum. Mas é sobre a teoria do choque. Uhum. Teoria do choque. Quem é o personagem principal do primeiro capítulo? Jeffrey Sachs. Destruiu a economia da Rússia, da Polônia, e depois, não cansado, ele destruiu a economia da Bolívia. Né? Agora ele é considerado o economista americano progressista no Brasil. Eu conheço esse cara há 30 e tantos anos. Tá? O que ele aprontou na Rússia, naquela, né, no momento da perestroika. Isso, da dissolução da União Soviética, e depois o que ele fez aqui na Bolívia, do lado aqui. Eu recomendo que todas as pessoas que estão idolatrando o nosso amigo leiam o primeiro capítulo da teoria de choque da Naomi Klein. E se perguntarem para Naomi Klein, ela vai dizer o que ela acha do cara, entendeu? É uma piada. Eu moro do lado da Universidade da Carolina do Norte. A minha casa, durante o quê? Estou tentando lembrar. 13 anos eu morei a quarteirões na Universidade da Carolina do Norte, aí eu mudei para perto da Duke. Eu não tenho nenhuma evidência, nunca, conheço gente na cidade inteira que trabalha lá, nunca ninguém nem de perto suspeitou ou me deu esse insight. E eu conheço cientistas de ambas as universidades, seria muito difícil guardar um segredo desse.
É realmente complicado. Nicoleles, conta pra gente aqui desse livro que vai virar filme, que era o nosso objetivo inicial dessa entrevista, que foi para tantos lados aí. Eu vou ter que falar rapidinho, porque daqui a pouco eu vou ter uma crise de hipoglicemia aqui, que eu ainda não almocei hoje. Mas, não, o livro eu escrevi boa parte durante a pandemia, né? Sim. Eu tinha começado antes, mas na pandemia, evidentemente, trancado aqui em São Paulo 20 meses, eu tive que fazer alguma coisa no tempo livre. E o que eu fiz aqui foi tentar colocar num meio que é mais fácil, um acesso mais amplo, né? Porque as pessoas têm muito medo de ler livro científico, mas ficção científica, a boa parte das pessoas gosta de ler, né? As minhas angústias das múltiplas crises existenciais que a humanidade está sofrendo e que estão confluindo, né? E eu coloquei num futuro próximo, 2036, porque eu queria, literalmente, que as pessoas parassem para pensar que não é daqui 100 anos, daqui 1000, é logo ali na curva. Que a crise climática, a crise energética, a crise alimentar, as pandemias que vão se seguir uma atrás da outra como consequência da crise climática, enfim, e da crise humanitária, né? Porque o nosso envolvimento contínuo no mundo digital, no limite, na minha opinião, vão levar à criação de zumbis digitais, que não conseguem pensar, não conseguem refletir, não conseguem ter pensamento crítico, empatia. Não é à toa, né? 3 semanas atrás, quando perguntaram para o Elon Musk qual era o problema da sociedade ocidental, a frase dele é que o maior problema do Ocidente é a empatia. Para pensar numa frase dessas, né? Uma das qualidades mais fundamentais do ser humano, mais básicas, a empatia com o próximo, né? E ele falou que esse era o grande defeito da sociedade ocidental. Porque para ele, a empatia é algo que detém os objetivos de vida dele, né? Então ele quer se livrar da empatia. Seja removendo essa qualidade do nosso cérebro através de um treinamento de imersão digital, produzindo milhões de robôs que vão tomar conta do planeta enquanto a gente morre de calor, de fome, de sede, enfim. Então, curiosamente, aquilo que eu falei está se provando verdade. O livro está virando um ensaio jornalístico, porque tem um monte de coisa que eu falo que está acontecendo agora. Inclusive, quando eu falei que na reeleição aí do presidente americano, aqui no Brasil não usei o nome, né, mas lá nos Estados Unidos a minha versão em inglês original tinha o nome do Trump, né? E o meu editor americano falou, não, mas você tá maluco, o cara nunca vai voltar, não tem a menor chance dele ganhar a eleição de novo. Tá aí, né? Aconteceu. E aí eu encontrei uma cineasta brasileira muito, muito sensacional, que está envolvida com uma série de projetos sobre a crise climática, documentários premiados no mundo inteiro, que estudou no MIT e fez especialização em roteiros de ficção científica. E aí, conversa vai, conversa vem, ela falou, não, nós temos que criar o primeiro filme brasileiro de hardcore sci-fi feito aqui, né? E aí nós fizemos essa parceria, né? Anunciamos, 2 semanas atrás, e estamos começando o processo que vai ser divertidíssimo, né? Eu falei que a única condição para eu aceitar o acordo é que no meio do filme eu passasse, assim, de repente, com a camisa do Palmeiras no jogo, que tem... O figurante. Tem o Alfred Hitchcock fazia, lembra? Exatamente. O Stan Lee, nos filmes da Marvel, né? O garçom que entrega a bebida do personagem. Então. Você pode até falar, nós temos o Mundial. Exatamente. Exatamente. Talvez seja essa frase que eu... E ela topou, o pior de tudo é que ela topou, então vai ser divertido. Tem isso aí? Como é que vai ser essa questão do filme? Fala pra gente. Bom, eu ainda não sei. Eu não sei os detalhes ainda, mas ela me disse que ela gostaria que fosse para 2027, né? E ela está correndo atrás dos parceiros, né, para criar, selecionar elenco, todas essas coisas, né? Eu vou participar, ajudá-la no roteiro, né? Eu escrevi o livro, então ajuda a trabalhar junto, mas ela que é a expert, a autoridade em cinematografia, eu não sei nada, então... Você chegou a ver o Eternauta? Internauta? Eternauta, ficção científica argentina. Não vi. Não.
Não. Ficção assim, a Argentina, eu só assisto o filme do Darín. Mas ele tá. Ele tá nesse filme. Ele tá nesse. Não, estou te perguntando porque É uma série aí. é uma ficção científica argentina que está fazendo sucesso aí no streaming, baseada numa novela, dos anos 50, um desenho, uma novela gráfica. Então, é bem interessante. Eu vou ter que assistir, porque eu adoro. Ele é legal. Eu lembrei por causa da ficção científica aí. Não, e o mais divertido é que o livro, em novembro, o livro sai em mandarim. Olha! Opa! Que legal! E eu estou pedindo para a minha editora, que já publicou todos os meus livros em mandarim, né, os 2 livros de neurociência que eu tenho, para tentar organizar um debate com o autor do Three Body Problem, né, o Li Xinxiu, Pequim. Conta para nós quem é esse personagem, que eu não conheço. Esse é o autor da trilogia O Problema dos Três Corpos, que é uma invasão, uma tentativa de invasão de alienígenas da Terra, né? E eu li depois, eu não sabia desse livro, eu só descobri o ano passado, no começo de 2024, o meu livro estava pronto já, não fiz nenhuma modificação, mas eu li os 3 volumes, e é sensacional, é uma visão completamente diferente do que nós temos no Ocidente, né? E tem um neurocientista num dos livros lá. Olha. Aí eu falei para minha editora que eu quero conversar com ele, porque eu achei o neurocientista dele um mala completo, então eu preciso dele, em defesa... A gente não é assim. A defesa da classe tem que ser feita, porque realmente ele se enganou, né? Mas é isso, vai ser muito divertido. Sem dúvida. E tem também, eu posso anunciar pela primeira vez isso, 2 coisas. Boa. Em outubro, acho que é dia 14 de outubro, nós vamos inaugurar uma exposição sobre o cérebro no SESI Fiesp, lá na Avenida Paulista. Olha! Opa! Com ideias sobre Brain Machine Interface, BrainNet e tal. E, finalmente, junto com meu grande amigo, o Thiago, da Lente Viva, nós vamos finalmente terminar o documentário do chute da Copa do Mundo. Olha, que legal! Isso é muito legal. 15 anos depois, né, o Thiago Tambelli não desistiu da ideia, e agora nós temos como fazer e terminar, né? Nós ainda estamos discutindo o projeto, mas provavelmente também, sei lá, final de 26, começo de 27, nós vamos ter o documentário do chute da Copa. Que bacana, merecidíssimo. Os bastidores começam 36 anos atrás, quando eu cheguei na Filadélfia para registrar tempestades neuronais, né? Porque essa é a origem da coisa, né? Tempestades neuronais. Porque quando eu saí do Brasil, a neurociência só tinha condições tecnológicas, e a filosofia genérica era registrar o sinal elétrico produzido por um neurônio de cada vez. Só que nós temos quase 100 bilhões no cérebro humano, né? Durante o meu doutorado inteiro, eu falava com o meu orientador, Dr. César Timoiari, não faz sentido nenhum, é como se tentar entender o ecossistema da floresta amazônica, uma árvore de cada vez, você nunca vai entender nada. Né? Aí eu desenvolvi um projeto de registrar 50 neurônios simultaneamente, e encontrei um maluco, o John Chapin, na Filadélfia, que falou, eu também quero fazer isso, e ele tinha dinheiro para fazer isso. Aí eu fui fazer meu pós-doc com o John, e foi com ele que eu inventei a interface cérebro-máquina, né? Em 99. E agora eu vou poder contar a história inteira. Que legal. Para fazer um cara andar na abertura da Copa do Mundo paraplégico, o Juliano Pinto andar, eu tive que passar 10 anos da minha vida estudando como ratinhos usam os bigodes da face para codificar informação tátil. Se eu não tivesse feito isso, não tinha sido, a interface cérebro-máquina não tinha existido, o projeto Andar de Novo não tinha ocorrido. Então, vai ser uma chance única de mostrar como o progresso da ciência leva décadas. E você nunca sabe onde você vai terminar, onde você começou. Né? Precisa ter política, precisa ter investimento público, precisa ter visão. O meu orientador, o John Chapin, né, que era um homem, um doce, né, e um intelectual, assim, uma das pessoas mais fenomenais que eu encontrei na minha vida. Eu dei muita sorte nesse sentido. Ele e o meu orientador, do Dr. César Timoiari, eram muito parecidos. Um dia eu cheguei num jantar que nós estávamos morrendo de cansaço, fomos jantar depois de um experimento.
Falei, John, qual é o segredo da ciência americana? Porque, veja, eu estou aqui já há 1 ano e pouco, tá? O talento o Brasil tem. Né? As ideias boas, qualquer um tem. Universidades existem em todo lugar. Aí ele virou para mim 5%. Eu falei, como? Ele falou, 5%. Eu falei, que diabo é isso? Ele falou, investimento fixo de pelo menos 5% do PIB em ciência desde a Segunda Guerra Mundial por 70 anos seguidos. O que eu pude responder pro cara? Não é? A última vez que eu chequei aqui no Brasil, faz tempo, foi 2016, o investimento brasileiro era da ordem, no pico, hein? O pico do governo Dilma, tá? A propósito, era 1,12% do PIB. Não sei em quanto está hoje, mas não é muito mais do que isso. Certamente capaz de nem chegar nisso, né? Mas os 5% eu nunca esqueci do John Chapin.